Boa tarde. Que bom ter vocês conosco. O Live Mundi é um movimento e festival de vida sustentável que, desde 2016, te ensina a transformar o mundo. Essa é a nossa primeira edição digital, que acontece até amanhã. Todo dia tem diálogos, oficinas, bem-estar e performances artísticas. Meu nome é Isabela Souza, eu sou parte do time de curadores do Live Mundi e hoje eu estou aqui especialmente para dar boas-vindas para essa próxima faixa, que é a Territórios BR. Estou muito feliz, a gente está muito feliz de receber e acolher o Lino, o Tacumã e a Cris. Sejam bem-vindos e aproveitem. Boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos a essa mesa Solidariedade Presente, Reações à Pandemia, no Festival Live Mundi 2020. Meu nome é Lino Teixeira, eu vou estar acompanhando essa mesa com alguns convidados muito especiais, que são eles o Tacumã Coicuro, a Cristiane Teixeira e a Bulba Guiar. Essa mesa tem como tema central essas reações que emergiram com muita força nos territórios populares, urbanos, nos territórios indígenas, quilombolas, entre muitos outros. E esses convidados, a gente está aqui com o Tacumã Coicuro, que é um cineasta reconhecido internacionalmente, um ativista coicuro, atualmente morador da aldeia Ipatse. A gente tem também a Cristiane Teixeira, que é uma líder social e uma pedagoga da favela do Coroadinho, no Maranhão. E a gente também estaria aqui com a Bulba Guiar, que é do Complexo do Acari, é uma ativista, socióloga e mídia ativista, uma liderança importante do território. No entanto, a gente ainda está aguardando o seu contato, porque no Rio de Janeiro tivemos fortes chuvas nessa madrugada e hoje também, e a Acari, felizmente, foi muito impactada, mas a gente vai seguir esperando essa possibilidade da Bulba entrar conosco. Então, eu gostaria, na verdade, de começar pedindo para que os nossos convidados se apresentassem. Eu acho que é muito mais rico eles poderem falar de suas próprias trajetórias e ações. Então, eu já passaria a bola tanto para a Cristiane quanto para o Tacumã para a gente começar com essa rodada de apresentações. Pensei que a gente poderia usar até uns 5 minutos agora, e depois a gente segue para as falas, como a gente tinha combinado. Muito prazer, fico muito contente em ver vocês dois. Espero que vocês estejam bem na medida do possível, porque o momento é muito grave ainda, sobretudo nesses territórios de onde vocês estão falando. E eu acho que a gente pode começar com a Cristiane, para depois ir para o Tacumã. Bom, gente, como os rapazes já disseram, meu nome é Cristiane. Vocês me ouvem bem? E eu sou líder social dentro da favela do Coroadinho, em São Luís, Maranhão. Sou uma das coordenadoras do G10 das Favelas, que é um bloco de líderes sociais que se une, né, para criar oportunidades dentro das periferias. No momento, nós estamos até no encontro, né? Eu estou escondidinha aqui para poder participar com vocês. Então, assim, está sendo muito importante esse espaço de fala, né, onde a gente pode fazer essa troca com outras pessoas, outras personalidades, outras comunidades, outras realidades, porque uma das coisas que essa pandemia nos ensinou é que a gente precisa cada vez mais buscar os braços, as mãos e unir os pensamentos em prol de algo em comum, que é viver nesse mundo e utilizar esse mundo da melhor forma que eles foi nos dado como presente. E dentro da periferia não tem sido fácil. A periferia do Coroadinho é um polo, né? São 30 territórios, 58 mil pessoas, então vivendo com todas as mazelas de uma periferia, falta estrutura, falta segurança pública,
falta água e como combater uma pandemia sem água, né? Então, muitas pessoas acham assim que é mimimi, mas não é, né? Nós consideramos privilegiada aquela pessoa que consegue abrir sua torneira e encontrar água, né? E como combater uma pandemia que uma das principais é, das coisas que a gente tem que fazer é lavar as mãos, né? Se nós não temos, né, a água potável disponível em nossas torneiras. Então, não tem sido fácil, mas nós criamos 12 iniciativas, né, no Dia 10 das Favelas e estamos trabalhando em prol disso. E hoje a nossa comunidade é assistida com cesta básica, com kit de higiene através do G10, através de outras entidades também que somam esforços para que a gente possa ajudar, a apoiar mesmo, ter uma dignidade para os nossos alunos. Eu sou professora, então estou sentindo falta dos meus alunos. A gente tem uma creche comunitária com 30 crianças. Atendemos ao todo 230 crianças, então todas estão afastadas no momento, fora os outros projetos culturais. E graças a esse apoio do G10, a gente tem conseguido manter, né, as atividades do nosso núcleo. E a gente só tem a agradecer a tudo que tem sido feito e pedir para que as pessoas continuem doando, a pandemia ainda não acabou e nós precisamos apoiar ainda mais. Muito obrigado, Cristiane. Takuma, você poderia se apresentar também, até 5 minutos. Boa tarde a todos aí. Eu sou Takuma, eu sou do povo Cuicuro, na verdade eu sou da aldeia de Pátria, moro na terra de Indra do Xingu. Então eu sou cineasta, eu trabalho com audiovisual, eu sou documentarista, eu sou pesquisador através do audiovisual, junto com o coletivo Cuicu de Cinema, através de uma organização que a gente tem aqui como Associação Indígena Cuicu do Alto Xingu. E então estamos aqui no meio do perigo, como pandemia chegou na comunidade indígena aqui, estamos morrendo, na verdade, estamos morrendo de pandemia, já temos mais ou menos quase 20 pessoas já faleceram do Alto Xingu, principalmente lideranças, que mais importante do Alto Xingu aqui já morreram, na verdade, morreram, né? E pela pandemia, né? E infelizmente isso aconteceu, né? Aqui, no caso do meu povo mesmo, a gente se organizou para a gente poder enfrentar essa pandemia, né? Porque a gente sabe muito bem o perigo que estava chegando, como se fosse uma onça, né? Onça atacando o povo, chegando na comunidade indígena, assim, né? Como se fosse uma coisa aldeia invadido pelo vírus na comunidade, assim. E isso realmente a gente se preparou como se fosse para a gente poder enfrentar uma guerra que estava chegando nas aldeias, e como é que nós podemos enfrentar isso? Aí todos nós, né, junto com as lideranças, junto com os jovens, junto com as coisas, a gente se organizou para que a gente pode não sair da aldeia para a cidade, né? Para que a gente pode essa guerra que estava acontecendo, guerra que está acontecendo, né? E como é que nós podemos se organizar? Vamos colocar barreira sanitária, vamos reunir todo dia, vamos instalar a casa de isolamento. Como é que nós podemos se organizar aqui? Isso que nós preparamos para a gente poder antes de a gente ser curado, né? Mas infelizmente chegou essa pandemia aqui, estamos aqui como se fosse trancando, né, dentro da nossa casa, dentro do nosso território, né? Porque a gente mora muito longe da cidade, mesmo assim chegou essa pandemia, porque nós, comunidades indígenas, são esquecidos pelo governo federal, nem estado, nem municípios, porque precisamos muito apoio, né, pelos alguns ONGs, pelos internacionais, né, internacionais, como a gente tem parceria com outras organizações internacionais,
E ajudou bastante a comunidade indígena aqui, como com equipamento de hospitalares, equipamento de alguma coisa durante essa pandemia, né? E cesta básica, para a gente poder ajudar a comunidade indígena aqui dentro da aldeia, principalmente do Alto Xingu, porque tem aqui no Xingu, tem 16 povos, mais ou menos 9 mil, 10 mil pessoas, e pouca gente, não temos apoio, né, pelo governo federal, o mesmo que tem CESAI na Secretaria de Saúde Indígena, a gente não teve realmente apoio pela Secretaria de Saúde Indígena, suficiente, né? Mas a gente procurou outro jeito de nosso apoio, né, através de algumas ONGs, né, mas conseguimos, através dessas pessoas, né, conseguimos pelas doações, alguma coisa, a gente está aqui, o preso mesmo, que eu falo assim, fizemos isolamento durante 5 meses. Durante 5 meses fizemos, mas agora, nesse momento, a aldeia está começando a voltar normal, mas estamos muito ainda para a gente poder lutar contra isso, né? E a gente acredita nisso, temos que ficar isolado ainda por enquanto, e ao mesmo tempo chegou incêndio grande, né? Incêndio grande florestais no Xingu, incêndio grande no florestal no Xingu, e fumaça, o incêndio florestais alastrou na terra indígena do Xingu também ao mesmo tempo. O pandemia, depois incêndio florestais. O Xingu está virando a cinza cada vez mais. Está cheio de fumaça, está cheio de... não temos apoio também pelo brigadistas, não temos apoio pelo governo federal, mas temos brigadistas indígenas que têm contratado pelos IBAMAs, só que eles são poucos números, né? Só tem 19 brigadistas indígenas. E a gente precisa organizar também aqui brigadistas voluntários. Eu organizei isso para a gente poder combater fogo também durante esse período. Né? Muito fogo, muito incêndio, cada vez mais esquentando a terra indígena do Xingu. Isso que está acontecendo na terra indígena do Xingu no momento. Caramba, que relato forte, né? A gente entende a gravidade das sobreposições dessas crises que a gente está vivendo, né? Elas vão sendo somadas, né? A crise sanitária, crise econômica, crise ambiental muito grave, né? Assim, é um relato, ambos os relatos vêm para mostrar para a gente, enquanto algumas pessoas, parte da sociedade, enfim, desavisadamente, começa a achar que está saindo desse momento. Na verdade, não. A gente vive um momento muito, muito grave. E foi justamente nesse contexto de gravidade que essas ações e essas lideranças que vocês trazem nas suas falas e nos seus próprios corpos começaram a emergir com muita força, né? Bom, para completar também essa rodada de apresentação, muito brevemente, eu sou o Lino Teixeira, sou, na verdade, arquiteto urbanista, ativista, pesquisador de políticas urbanas, e atuo em organizações do Conjunto de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, desde 2014, principalmente o Observatório de Favelas, que é onde eu entrei e atuo até hoje. Lá a gente realizou um trabalho agora que se chama o Boletim Mapa Social do Corona. E a ideia era justamente pesquisar o que estava acontecendo com o corona no município do Rio de Janeiro, a partir da perspectiva das favelas e periferias, né? Então, muitas organizações da Maré, naquele primeiro momento, já se colocaram na posição de disputa e construção de frentes, como vocês colocaram agora. Todos esses territórios populares, urbanos e não urbanos, indígenas, quilombolas, desde o primeiro momento trouxeram isso com muita força. E é justamente esse o foco central da nossa mesa, né? É claro que, por um lado, a gente tem que abordar o aprofundamento das desigualdades, ou seja, desigualdades estruturais que já vinham, enfim, uma presença muito grande em nosso território, tanto urbano quanto indígena, e que se agrava com muita velocidade, se acelerando muito nesse processo de pandemia. Claro que a gente não pode deixar de falar disso, mas a gente tem também um foco nessa mesa que eu acho que traz uma potência e uma riqueza, inclusive possibilidade de construir caminhos, né, e olhar com esperança,
que é dessa emergência de grande força das ações populares, das redes de solidariedade, dos laços de ajuda, que vieram emergindo desde março, né? Então, desde o primeiro momento, assim que existiu a pandemia, vocês, essas lideranças desses territórios, já sabiam que aconteceria. O acesso à saúde já era complicado, já era muito difícil, e vocês já estavam esperando essa ausência do Estado. Então, assim, esse é o foco central dessa mesa, né? Então, acho que é impossível não abordar, claro, essa desigualdade, sobretudo em um momento tão grave ainda, né? Essa sobreposição de crises, mas diante de vocês que são protagonistas, essas lideranças que vêm se consolidando e, na verdade, já vinham atuando há muito tempo no território, simplesmente encontraram novas formas de atuação diante dessa emergência, a ideia é que um pouco a gente discutir quais foram esses caminhos que foram escolhidos para combater a pandemia, diante dessa ausência do Estado, diante da percepção de que as políticas públicas seriam ineficientes, né, e pouco eficazes, sobretudo nesses espaços, né. Então, acho que a primeira provocação que eu faria para vocês, para que a gente pudesse fazer essa primeira conversa, seria nesse sentido, né. O que motivou vocês lá naquele primeiro momento a construir essas alternativas e essas ações emergenciais? O Tacumã já antecipou um pouco desse contexto, né? Enfim, qual foi a decisão, quando que vocês entenderam essa virada que as organizações e o ativismo que vocês já faziam teriam que se transformar, né? E aí, quais foram os caminhos escolhidos, quais foram as estratégias que vocês tomaram, quais foram as redes que vocês construíram, enfim, as formas de luta, de fato, que vocês puderam estar desenvolvendo com muita criatividade, no fundo, a gente sabe, com muita inventividade, porque os recursos são poucos, e a necessidade de invenção enfim, é central para que isso pudesse ter acontecido, né? Um último comentário é que no mapa social do Corona a gente conseguiu inclusive medir nas favelas que tinham mais ações de solidariedade, mais redes sendo criadas nesse momento, o achatamento da curva foi uma das pesquisas que a gente fez. Então eu queria que, de repente, Cristiane, se você puder começar a falar um pouco, quais foram esses caminhos, como que foi a decisão lá atrás de encarar a pandemia, ou se não havia outra escolha, quais foram essas estratégias, caminhos traçados? O som não está saindo, Cristiane. Pedi para você recomeçar. Ok. Se puder Então, recomeçar. os líderes, o G10, sempre sentam para conversar. E a gente viu que a pandemia, quando chegasse às comunidades, seria uma catástrofe, né? Como foi, né? Então, a gente precisava se movimentar logo. O governo ainda pensava se seria 600 ou se seria 200 reais o auxílio. E enquanto eles pensavam, a gente já agia, porque a comunidade está próxima e a comunidade confia nos líderes sociais que tem e que tem trabalho, que demonstra realmente que trabalha. Então a gente começou a pensar e começou a organizar forças-tarefas, organizar o pessoal voluntário, dividir os territórios, criar os presidentes, né? Então, na nação, nós criamos vários presidentes de rua que ouviam os moradores e traziam essas demandas para nós, e a gente corria para conseguir as doações, e se uma rua precisava de água, a gente conseguiu uma doação de carro-pipa, se o morador precisava de transporte para ir para o hospital, a gente conseguiu o transporte, ia falando de um para outro, ia unindo forças e reunindo esforços para apoiar, de fato, a comunidade com urgência, né? Então, se o vizinho não tinha um Wi-Fi, ele ia lá para a associação, a gente ajudava ele a usar o aplicativo para tentar pedir o auxílio. Então, foi iniciando dessa forma, né? Se a problemática, por exemplo, no Coradinho, 90% das pessoas perderam a renda, porque a maioria é autônomo. Então, a gente precisava criar não só uma rede que apoiasse essas pessoas com alimento, mas também fizesse com que essas pessoas
pudessem ajudar mais pessoas, se tornando presidente de área ou presidente de rua, né? E isso deu muito certo, a gente conseguiu reunir no Corodinho 46 presidentes de área, e esses presidentes, cada um, ele cadastrava 100, ele cadastrava 50, e as cestas iam chegando no nosso núcleo, a gente ia dividindo pelas áreas mais vulneráveis, e foi dessa forma que a gente conseguiu, assim, dar um alento, né, nesse momento tão difícil. Outra forma que a gente achou, assim, as pessoas, assim, muitos termos técnicos, as pessoas não conhecem o que é um lockdown. Né? Na nossa comunidade praticamente não teve lockdown. As pessoas continuavam com o comércio aberto porque precisam trabalhar de manhã para comer de tarde. Né? Então, a gente precisou criar canais de comunicação para que eles entendessem o que é um lockdown, que eles precisam usar máscara, álcool em gel, que é uma pandemia, e foi assim que a gente construiu os nossos canais de comunicação através do WhatsApp, através das redes sociais, e a gente viu que eles começaram a confiar em nós mais do que no jornal, confiar em nós mais do que no vereador, confiar em nós mais do que no presidente, porque a gente estava ali na frente deles sofrendo tanto quanto eles, então a gente não ia enganá-los, né? Então, a gente percebeu uma confiança maior no nosso trabalho e a gente começou a montar essas parcerias com outras ações, outras ONGs, né? E isso aproximou um pouco mais, né? Na nossa comunidade, eu tenho 52 ONGs, mas nem todas, evidentemente, trabalhavam em conjunto. E nós precisamos trabalhar em conjunto. E elas começaram a entender que todo mundo junto ajuda todo mundo. Né? Então, foi muito importante. Não, é impressionante. Eu estava vendo um pouco da sua trajetória e da sua atuação, não só nesse momento, né? E a gente fica vendo a força da educação nesse teu trabalho, nessa tua trajetória, nessa tua caminhada, né, Cristiane? E acredito que nesse momento Com também não foi certeza. diferente, né? As campanhas pedagógicas também foram uma ação importante, né? Isso, e a gente precisava criar outros canais, já que as pessoas não podiam vir a nós, a gente precisava ir a elas. Colocar carro de som na rua, a gente foi falar, né, de comércio em comércio, de casa em casa, foi ler para as crianças na porta, porque elas não podiam ir à escola. Então, a gente foi criando um relacionamento que a própria pandemia pediu um afastamento, mas a gente foi criando os canais de comunicação através da rede social, através de um vídeo, através de um áudio, explicando para eles algumas matérias da televisão que eles não entendiam, né? Pandemia, né? É a palavra do momento, mas muita gente não sabe o que realmente é uma pandemia, não sabe o que é um lockdown, né? Então a gente percebeu que através da educação a gente pôde ajudar e que eles se tornavam multiplicadores, sendo presidentes das áreas ou presidente das ruas onde eles moravam. E isso foi primordial, está sendo, né? Ainda primordial. Não, é muito forte esse eixo da educação, né, nessas ações que vocês estão fazendo. Depois, podia até voltar um pouco a isso. Eu pedi para o Takuman também, nesse sentido, né, dessas perguntas. Sim, a pergunta inicial, Takuman, era qual foi o momento que vocês tomaram essa decisão, né? Por que de agir? Quando foi que vocês entenderam que teriam que começar a construir esses meios e essa tomada de decisão entre o povo Cuicu, enfim, a sua aldeia, mas também entre redes maiores, que eu sei que foram feitas no território do Xingu, né? A gente sabe também que você tem uma trajetória de cineasta muito forte, né? A sua produção audiovisual é incrível, encantadora, muito forte. E sabe também que parte do trabalho inicial foi também de comunicação, né? O vídeo, nesse momento inicial da pandemia, foi uma ferramenta fundamental, né? Eu vi a construção de outras formas de atuação, com aplicativos também, para mapear casos. Você estava falando de doações, de redes de doações que vocês estavam fomentando. Mas eu queria que você falasse um pouco disso também, tá? Como é que foi lá receber a notícia, entender esse ponto da informação, né, e da comunicação que a Cristiane traz, central, né? Porque a gente pensa que mesmo na comunidade científica, dos cientistas, enfim, mais
bem conceituados, que estão estudando pandemia, as informações estão mudando semana a semana, mês a mês, às vezes dia a dia, né? É um novo vírus que, de fato, a informação sobre ele foi mudando, inclusive para esses centros de altíssimos estudos sobre epidemias, né? Então, esse trabalho é muito, muito difícil mesmo, né? De como estar pesquisando, atualizando a cada dia essas informações e construindo meios de comunicar para esses territórios, para esses atores locais replicarem, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, Takuma. Como é que foi receber a notícia e a decisão de agir e esses caminhos que vocês trilharam, que você começou a falar antes. Então, eu vou tentar explicar aqui tudo e como é que nós organizou durante a pandemia aqui nas aldeias, como é que recebeu também notícia, né? Através de quem? Através, na verdade, aqui. Quando a gente recebeu notícia do pandemia através de televisão, através de internet, através das pessoas, assim, muita gente ficou com medo, né? Medo de ser morto, né? Porque a gente viu muita gente estava morrendo, muita gente estava doente, todo mundo ficou pensando como é que tinha chegado também uma doença 1960 aqui na terra de Ina do Xingu também. Muita gente morreram. Eles pensaram muito nisso. Eles contaram essa história que tinha acontecido também. Era sarampo que tinha chegado, na época do sarampo. Eles contaram muito isso também quando chegou essa pandemia dentro da comunidade. Muita gente ficou com dúvida de entender o que é pandemia, o que é coronavírus, o que é Covid-19. E a gente foi tentando explicar para eles, né? Porque era muito difícil de a gente entender isso, né? Essas coisas de doença, né? Porque o que a gente fez? Vamos se organizar junto com a comunidade aqui, junto com os jovens, junto com mulheres. O que nós podemos fazer? Vamos construir uma casa de isolamento. E a gente comunicou com várias pessoas, que nossos parceiros, como antropólogos, arqueólogos e outros também artistas que já vieram para aqui nas aldeias. O que nós podemos fazer com eles? Vamos criar nossa rede de conversa com eles? Como é que nós podemos se proteger? Como é que nós podemos se organizar através com eles? Ajuda dos parceiros, né? Quem já pesquisou histórias também, como antropólogos, arqueólogos, há outros artistas que já vieram aqui trabalhar com a gente, principalmente comigo, com o audiovisual, né? Através do audiovisual, criamos uma rede com organização aqui na aldeia, né? A Associação Indígena Cultural do Alto Xingu, junto com o presidente, junto com lideranças, para a gente poder organizar junto com os jovens, junto com mais velhos, assim, todas as comunidades, para a gente poder trabalhar coletivo, né? Coletivamente ajudar nós mesmos aqui nas aldeias. Assim. O que a gente fez? Vamos construir casas de isolamento? Construímos. O que nós fazemos? Durante isso, vamos lançar a campanha para a gente poder comprar nosso equipamento básico, como alimentação, como equipamentos hospitalares, só que demorou bastante para chegar a isso. A gente tinha dificuldade. Como é que a gente todo mundo falava tem que usar máscara, tem que lavar a mão todo dia. Isso não realmente não acontece no dia a dia da gente. Isso não é nossa cultura. Usar máscara, usar, sei lá, as coisas que usa. Muita gente ficou com dificuldade de usar isso, né? Isso realmente que a gente teve dificuldade. Através do audiovisual, do meu trabalho, a gente usou uma ferramenta muito forte, onde a gente divulgou nosso trabalho, onde a gente fez uma rede de comunicação junto com os arqueólogos, antropólogos, outros artistas internacionais, para a gente poder ter essa rede através do audiovisual. E outro também, e arqueólogos, né? Arqueólogos usam aplicativo para fazer mapeamento de sítio arqueológico, né? Eles usam aplicativo para eles mapear sítio arqueológico. Eles usaram esse aplicativo para mapear
mapear o caso de Covid-19 dentro da aldeia, né? A mapear as pessoas, a saída das pessoas para a cidade. Por exemplo, eu estou saindo hoje para a cidade para comprar as coisas, se for necessário alguma coisa, eles têm que mapear a minha saída, data de hoje e dia que eu vou votar. Eles ficam controlando isso, as pessoas controlando através do aplicativo a saída das pessoas para a cidade, para que a gente pode saber quem está com pandemia, para a gente poder controlar quem estava com pandemia. E isso que ajudou bastante os meninos, que tem um coletivo que fez esse aplicativo que eles chamam 123, né? Aplicativo 123. Eu não sei 123, o nome do aplicativo. Eles usaram isso para ajudar essa comunidade através do aplicativo. Até que eles usaram, junto com os médicos, junto com os outros, a gente organizou aqui, cada semana, 2 vezes por semana, fazer reunião junto com arqueólogos, antropólogos, artistas, para a gente poder se organizar, para que a gente pode atualizando informações cada dia, cada semana para a gente poder controlar a doença aqui nas aldeias, né? Isso que nós fizemos e ajuda dos orientação dos médicos, com parceria com o Unifesp de São Paulo, projeto Xingu, né, que trabalha com povos indígenas. Isso que ajudou bastante, através do aplicativo, através do audiovisual, isso que ajudou bastante, né? O que a gente fez aqui? Toda vez que as pessoas que estavam doentes, que estavam com suspeitas de Covid-19, usaram muito remédios da aldeia mesmo, remédio da aldeia, chá da aldeia. Isso que ajudou, junto com medicina, remédio da cidade. Ninguém saiu para hospital, todo mundo se recuperou aqui mesmo. E ajudou muito o remédio que a gente tem aqui mesmo, cada um se ajudando, todas as pessoas que estavam doentes, todas as pessoas que já estavam recuperando, compartilharam isso para as pessoas que já estavam ainda doentes. Isso que ajudou bastante. Cada um se ajudando durante a pandemia, na verdade. Até agora, muita gente está usando remédio natural, remédio que a gente tem aqui. E isso que nós fizemos, cada um compartilhou seus conhecimentos, pagelança, através do conhecimento dos mais velhos, e espiritualmente nós curamos através da medicina tradicional, como pagelãs, pajés, líderes ajudaram muito com seus conhecimentos durante pandemias. Impressionante, né? A força dos saberes, do compartilhamento desses saberes da floresta, né? E aí é claro que a medicina da floresta também tem seu papel muito importante, né, Takuma? A gente, é uma pena, mas conversa boa é assim mesmo, porque a gente já faltam aqui cerca de 20 e pouquinhos minutos para a gente terminar, mas é o que acontece quando a gente está nessa conversa fácil com pessoas tão ricas e tão potentes aqui que vêm fazer esse compartilhamento. E eu sinto muito a força desse encontro, a possibilidade de fomentar essas redes, um encontro desse, de uma líder do Maranhão, do Coroadinho, com uma liderança ativista cuicuro. É esse tipo de rede que a gente se sente muito feliz de estar fomentando e ampliando, né? Na verdade, a gente fica vendo com muita clareza a insurgência de pessoas, ativistas, grupos e organizações como a que vocês estão trazendo, né? A força e a potência de atores que são de favelas, periferias, aldeias, quilombos, enfim, ou tantas outras comunidades populares, e a gente vê a importância e a força, apesar da gente estar vivendo um momento muito trágico, muito grave, e diante, inclusive, desse momento e da ausência, né, do Estado, a gente percebe a força com que isso emerge. Não dá para deixar de falar também que com a presença do Takuman aqui, e da Cris, a gente também não consegue deixar de pensar como que essa história da relação entre
guerras biológicas, ataques biológicos a esses corpos historicamente perseguidos e oprimidos no território do Brasil acontece desde o século XVI, momento da invasão portuguesa e sequestro da terra e das populações originárias. O primeiro contato foi uma guerra biológica, de fato, que dizimou a maior parte da população. Isso se desenvolveu historicamente com repetições em ciclos, tanto com as populações indígenas, depois com as populações escravizadas. No século XIX isso vai se acentuar, e a formação própria das favelas no Rio de Janeiro no século XX está profundamente ligada a uma série de ocorrências de epidemias urbanas, desde a febre amarela, a gripe espanhola no começo do século, até um conjunto de outras ao longo do século XX, todas demarcadas pela ausência do Estado e uma espécie, digamos assim, desse ataque biológico a esses corpos historicamente perseguidos e oprimidos. No entanto, a gente vê também um outro lado dessa história, né? Existe essa história da opressão, mas existe um outro lado dessa moeda, que é a história da inventividade, das soluções e das formas de lutas que vocês, essas lideranças representadas por vocês hoje, vêm historicamente construindo desde esse momento também, né? Então essa história tem dois lados, e hoje a gente está aqui ouvindo com muita força esse lado da potência, da construção de soluções alternativas, rede de solidariedade, apesar de toda a ausência do Estado, de todas as políticas ineficazes, mesmo num momento tão grave quanto esse. Então é impossível não sentir a força desse encontro, de conseguir fomentar essas redes, né? Então a gente fica muito feliz mesmo com essas falas de vocês. É uma pena que o tempo esteja escorrendo aí com velocidade, mas eu queria encaminhar ainda uma última pergunta, que também já estava lá no início do resumo da mesa, que é quais são os caminhos que a gente consegue trilhar a partir daqui, né? Por um lado, como que a gente consegue não perder a força que surgiu dessas redes, dessas ações, como a que o Tacumã trouxe, como que a Cris trouxe, não perder esse momento, como que a gente consegue fomentar essas iniciativas, ampliar essas redes, ampliar essas vozes, desdobrar essas ações que surgiram, transformá-las em políticas públicas, isso é muito importante, conseguir consolidar essas ações, políticas públicas protagonizadas por esses atores populares. Então, essa é uma última provocação da mesa, e trazendo aqui um pouco de algumas perguntas que foram feitas pelo nosso público, já agradecendo a presença deles também. Então, a gente tem aqui o Angel Card, ele perguntou: de que forma vocês consideram que os projetos contribuíram em seus territórios para a construção de valores como desenvolvimento sustentável, inclusão social e solidariedade? Pergunta complexa, provavelmente não teremos tempo, mas vocês conseguem dar um primeiro esboço nesse sentido. Uma pergunta aqui da Ana Correia: como o poder público enxerga e reage ao G10? Aí a Cris pode falar um pouco sobre isso, na perspectiva lá do Coroadinho. E a gente tem uma pergunta geral do Oceano de Aventuras, feita por Oceano de Aventuras, esse apelido aqui. Eu gostaria de saber dos convidados se receberam ou perceberam apoio ou contribuição de algumas empresas públicas e privadas nessa pandemia. Vocês já falaram um pouco sobre isso, mais o Tacumã, né? Mas vocês se sintam à vontade para encaminhar um pouco dessa provocação que a mesa ainda traz, e ver se consegue trazer alguns elementos dessa resposta das perguntas que foram feitas. A Cris, no momento, deu uma caída, mas ela deve estar a qualquer momento voltando. Então você poderia começar, Tacumã. A gente tem uns 15 minutos, aí se você falar em 5 minutos, a gente ainda tem umas considerações finais lá no final. Tá, eu vou tentar aqui responder algumas, né? E para falar também como é que seria nosso futuro também, aqui depois dessa pandemia, né? E sempre a gente falou sobre isso, né? E depois que a gente tinha... Porque muito mais velhos contaram para a gente história de como tinha chegado a sarampo nas aldeias, como é que as pessoas morreram, como é que eles viveram depois disso também. E sempre a gente falou assim, durante essa pandemia, né, quando a gente estava chegando ainda, será que todo mundo vai morrer mesmo? As crianças vão morrer mesmo? Quem vai contar a história para a gente depois disso? Todo mundo vai morrer? Porque a gente ficou vendo muita gente estava morrendo, né? E eu acho que durante esse isolamento, nosso isolamento também, durante esse falar quarentena, né? Durante esse isolamento,
E a gente fortaleceu mais nossa união, nossa organização através desse nosso isolamento dentro da aldeia. A gente trabalhou muito, trabalhamos assim, normal, a aldeia ficou normal, né? Porque a gente mora muito longe da cidade, ninguém ficou somente dentro da sua casa, porque nossa casa, aldeia, nossa casa ir tomar banho, nossa casa ir para pescar, nossa casa para ir para a roça, nossa casa ir para caçar. E isso é nosso isolamento aqui dentro da aldeia. Não é somente ficar dentro da sua casa trancando. Isso não acontecer. Isso, nossa casa e ficamos e trancado é somente não sair para a cidade, não ir para a cidade. Isso é nosso isolamento aqui. Nossa casa aqui vivemos tudo normal. E porque nós moramos dentro da nossa terra, nossa casa é dentro da terra indígena. Isso que é nossa casa. E isso que somente trancamos estrada, barreira sanitária, que a gente fala, né? Isso que aconteceu. E nossa organização durante isso e fortaleceu nossa força de organização, para que nós podemos viver mais forte do que isso, né? Depois que isso, né? Eu fiquei muito impressionante também durante isso, né? Esse vírus escolheu somente lideranças, assim, porque quem morreram bastante é que somente lideranças mais importantes do Alto Xingu. Eu achei muito estranho isso. Por que o vírus escolheu somente só lideranças do Alto Xingu? Morreu cacique Aritana, mais conhecido do povo de Aurapiti, irmão dele, somente liderança das mulheres, liderança do povo liderança do povo Calapalo, grande lutador do povo Calapalo, somente essas pessoas morreram. Por que outros resto não é realmente liderança? Não são considerados liderança. Somente viram escolher somente líderes que lutavam pelo povo, lutavam pelos meio ambiente, lutavam pela luta dos povos indígenas, assim. Isso eu achei muito impressionante aqui, né? Eu falei assim, por que viram escolher somente lideranças mais importantes e morreram, né? E a gente ficou assim, sem falar nada sobre isso, né? Então, não sei que eu acho que eu tô colocando isso em geral, eu tô contando essa história, né? E eu acho que eu acho que é isso mesmo, né? E fortaleceu nossa força, né? Aprendemos junto com lideranças, junto com todo mundo durante esse isolamento. E eu acho que para depois disso, eu acho que aprendemos através desse isolamento, através essa doença, fortalecemos. A gente fala assim, eu acho que estamos nascendo, eu acho que nós vamos aprender mais do que a gente estava. A gente estava desorganizando, porque quem desorganizou nossa organização, a gente falou aqui, são novo governo, estava atacando populações indígenas, querem acabar com povos indígenas, querem acabar com terra indígena, querem aumentar mais a desmatamento. E isso que está acontecendo, né? Povo morre, natureza morre, espírito de natureza morre, o incêndio está tudo matando. Isso que está acontecendo no Brasil. Na terra indígena está sendo queimado. É isso, né, Takuma? A luta está a pleno vapor, né? A luta está no seu momento talvez mais forte, sobretudo nos territórios indígenas do território do Xingu, que vive esse momento gravíssimo, né? Talvez nunca antes visto com essa força, esses incêndios somado a esse contexto de pandemia, né? Vamos ver se a Cris consegue pelo menos voltar para as considerações finais. Eu acho possível que não, a probabilidade maior é que ela não volte. Mas eu acho que a gente conseguiu conversar bastante aqui nesse encontro. Apesar, enfim, infelizmente a Buba estava lá impactada sobre as fortes chuvas que a Cari teve hoje. A gente espera que ela esteja bem.
A gente sabe que ela estava nas ações de rua. Eu tenho que mandar um abraço para o Vagão Valentim, agradecendo a atenção e a felicidade de estar com ele aqui nesse painel. E eu queria também passar por umas últimas considerações para você, Tacumã. Eu acho que sim, foi muito rico o nosso encontro, a gente passou por vários pontos aqui, assim, desde o aprofundamento dessas desigualdades, né, que é inevitável que isso tenha acontecido, as lideranças indígenas já estavam prevendo isso. A gente conseguiu passar também pelas ações, como que vocês decidiram, ou talvez não tivessem outra escolha se não agir, né? Falamos um pouco das estratégias que foram feitas e também dos caminhos possíveis de se seguir a partir daqui, né? E muito importante é que esse momento ainda está muito grave para os territórios indígenas, né, Tacumã? Então, por isso, eu queria já pedir para você fazer as suas considerações finais, mas antes de você encaminhar algumas palavras de conclusão, para você divulgar as campanhas que vocês estão fazendo, divulgar os endereços eletrônicos, sites, qualquer outro tipo de endereço que vocês estejam fazendo. Eu também reforço aqui o pedido para que todos estejam assistindo a gente, compartilhem essas informações, ajudem nessa divulgação. Isso é muito importante que isso seja feito agora e continue sendo feito pelos próximos tempos. Então, Tacumã, já te agradecendo, pedindo para você ficar à vontade, encaminhar suas considerações finais e divulgar, né, essas campanhas. Então, para finalizar aqui, né, minha fala, eu estou com campanha, grupo de voluntários, né, brigadistas voluntários, eu estou organizando aqui, e a gente tem financiamento coletivo através do site do Vaquinha lá, que você pode encontrar na página do Instagram, do Facebook, na minha página lá, e lá você pode doar, falar o que você quiser, tudo, né? E então tem outro também campanha que estamos fazendo, né? E sobre resistência cuicuro, para a gente poder recontratar de novo. Ou médicos estão ajudando o povo aqui do Cuicuro, porque a gente contratou o próprio nosso recurso, próprio nossa campanha que a gente fez, né? A gente queria continuar que eles trabalhem aqui com a gente, cuidando do nosso povo, né? E porque a gente achou muito difícil encontrar médicos através do CESAI, né? Através da Secretaria de CESAI. E isso que a gente contratou, próprio campanha que a gente fez, eles estão aqui cuidando do povo, a gente queria que eles continuassem aqui com a gente fez uma resistência Cuicuro, campanha através do Beventoria, tem no site também aí, precisamos do apoio de cada um de vocês, para que a gente pode continuar trabalhar junto com os médicos que estão aqui trabalhando com a gente. E outro também, através do campanha, né, para a gente pode lutar contra incêndio. Aqui temos aí também no site aberto, através do Vaquinha. Então é isso, estamos trabalhando. Não é somente para a gente, estamos lutando contra incêndio, para todo mundo. Meio ambiente que a gente pertence, na verdade, a gente usa isso, né, na verdade. A demarcação terra indígena não é somente para a gente estar demarcando, para todo mundo, né? Meio ambiente, dependemos do meio ambiente, dependemos do rio. Se rio ser poluído, a gente morre. Se o meio ambiente ser desmatado, tudo queimado, a gente morre. Tudo isso conecta com a gente. Espiritualmente, a gente é ligado com natureza, a gente é ligado com água, a gente é ligado com peixe, dependemos disso. Tudo que você se alimenta, fruta, foi feito pela terra, onde nós vivemos, onde nós temos que cuidar disso. Então, é isso que eu finalizo aqui em minha fala, né, com vocês, né? Então, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz e para falar isso, pelo espaço para poder falar isso, para a gente poder falar realmente nossa história. A gente tem que se tornar protagonista do próprio nossas histórias, protagonista do nossas histórias, nossos rituais, nossas
terras, tudo o que a gente pode falar sobre isso. Eu acho que é importante, hoje em dia, todos os indígenas que podem falar próprias suas histórias. Então, é isso que eu queria dizer aqui para vocês. Muito obrigado para ter oportunidade, ter espaço de falar sobre isso agora com vocês. Obrigado, tá? Puxa, eu que agradeço, Tacumã. Eu que agradeço a sua presença e a sua fala, e da Cristiane Teixeira. Foi um encontro muito rico. É desse tipo de encontro que a gente precisa para construir novas realidades, como a gente espera, mais justas, a partir do protagonismo desses sujeitos historicamente oprimidos. Então, assim, eu realmente me sinto muito honrado. Eu que agradeço profundamente assim, a sua presença, a sua fala, esse encontro de hoje. Eu quero lembrar rapidamente que no site do Observatório de Favelas, vocês vão achar as 10 edições do Mapa Social do Coronavírus, que eu falei mais cedo. E lá vocês vão achar as campanhas desses protagonistas nas redes no município do Rio de Janeiro, inclusive o Fala Cari. Não deixem de entrar na vaquinha e nos sites que o Tacumã falou, e não deixem de entrar no nosso Mapa Social do Corona para encontrar essas ações que ainda precisam de muita força para continuar ajudando diante dessa ausência do Estado, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer a presença dos nossos convidados. Foi muito rico esse encontro. Tenho que agradecer ao público que esteve presente aqui, nos acompanhando. Na verdade, é muito importante que vocês continuem acompanhando o Live Mundi. A gente ainda vai continuar com várias mesas muito ricas e muito potentes. Então, não percam as próximas mesas, as próximas atrações aqui. A gente espera que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que sim. A gente vai para um breve intervalo e às 17h30 a gente volta com Constelação Familiar e Visão Sistêmica. Depois, às 18h45, a performance do Risco Teatral. E às 19h, o diálogo Histórias e outras narrativas. Isso é só um pouco do que vai rolar. Fiquem por aí. Muito obrigado e boa tarde a todos.